Júlio, dá um exemplo aí do que é pensar. Por exemplo, primeiro que nós temos as nossas faculdades mentais: foco, percepção, imaginação, razão, intuição. Pensar é quando você está usando as faculdades mentais. A primeira forma de você aprender a pensar é você começar a imaginar a vida que você deseja. Então, quando eu estou imaginando o que eu quero, eu estou literalmente pensando. Significa pensar no que eu quero. Quando eu estou analisando uma situação e vendo os prós e contras, na verdade, eu estou tendo uma atividade mental. Eu não estou pensando. Então, eu acabo analisando, como você falou, com a lógica, que são os meus paradigmas. É a lógica que trouxe até esse resultado. Então, as pessoas, quando elas estão numa situação e começam a analisar essa situação com a mesma lógica, elas não estão pensando. Elas estão literalmente analisando. Então, o que seria o pensar? É quando você realmente pensa, tipo, o que eu quero? Quando você está numa situação, Gilberto, e você não sabe fazer ou não está conseguindo sair dela, e você fica, pô, mas eu não consigo, mas eu não tenho isso, não vai dar certo, eu não sei. Na verdade, a pessoa não está pensando, ela está analisando uma situação. Então, quando você olha para uma situação, pô, eu não sei como sair disso, mas como que eu queria que essa situação fosse? E aí eu começo a imaginar como que eu gostaria que essa situação fosse, eu estou começando a pensar de uma forma diferente. Esse pensar de forma diferente, ele vai me dar insights, vai me dar visões do que fazer. Então, como eu costumo dizer, as pessoas que estudam essa metodologia começam a ter ações inspiradas, Gilberto. Porque quando você está se desenvolvendo, quando você está imaginando, pensando de verdade, você tem ações inspiradas, que é diferente de ações baseadas no seu paradigma. Para quem não sabe muito bem, paradigma é um padrão, é um modelo de pensamento. As pessoas foram literalmente condicionadas a pensar de uma forma, e essa forma de pensar gera um nível de resultado. Então, muitas pessoas querem mudar o seu resultado, mas não conseguem mudar a forma de pensar. Por isso que o resultado sempre é o mesmo na sua vida. Uma coisa interessante é uma coisa que vai te estimular a pensar. É uma coisa que eu comecei a utilizar, Júlio, quando eu descobri que eu não estava pensando. Uma coisa que me estimulou a pensar foi saber fazer as perguntas certas. Porque, como o Júlio falou, quando a gente se depara com alguma situação, a primeira coisa que você vai falar é o seguinte: eu não sei resolver isso. E Eu a não pergunta que consigo. você deveria se fazer é o seguinte: como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso resolver? Qual a opção que eu tenho? Então, quando você faz as perguntas certas, você vai alcançar as respostas certas. Então, quando a gente fala de cara, eu não sei fazer isso. E eu falo, Júlio, que Deus criou a gente com capacidade tremenda, porque o ser humano ele é muito adaptável a qualquer situação. Eu Verdade. mesmo, eu já aprendi a fazer tantas coisas na vida que eu jamais imaginaria que eu faria. Por quê? Porque eu sabia, aprendi a fazer as perguntas certas. Como é que eu posso fazer? A mesma coisa, vou falar uma coisa que é interessante para quem está com alguma dívida. Se você está com dívida, você, em vez de perguntar assim, eu quero trabalhar para pagar uma dívida, eu quero fazer um bico, fazer qualquer coisa para poder pagar essa dívida. Quando você faz isso, você está colocando sua energia na dívida, seu foco é muito forte. Então, cuidado onde você coloca seu foco. Então, a pergunta que você tem que se fazer é: como é que eu posso ganhar mais? Porque quem ganha mais não tem dívida. Quem é uma pessoa, como é que eu posso ser mais próspero? Uma pessoa próspera não tem dívida. A forma com que você pensa, pergunta, Júlio, ela vai dizer a resposta que vai vir para você. Certo. E por que você tá... Pô, vou dar um exemplo para a galera, para a galera entender também uma coisa que você falou. Quando eu foco na dívida, o que acontece? A nossa mente, ela trabalha através de imagens. Sempre que a gente pensa alguma coisa, eu tenho imagens. Então, quando eu estou pensando numa dívida, eu estou tendo a imagem daquilo que eu não desejo. Essa imagem gera uma emoção no corpo da pessoa, que é o nosso subconsciente. Ele trabalha através da emoção. Então, primeiro eu penso e depois eu sinto essa emoção. Se eu estou envolvido com uma emoção de conta, uma emoção negativa, o meu comportamento ele vai mudar. Se eu tiver uma emoção boa, um sentimento bom e tiver um comportamento, esse comportamento vai condizer com essa energia. Então, por que a pessoa que está focada na dívida, ela acaba tendo mais dívida? Porque ela está num sentimento negativo, às vezes uma emoção que não deseja tanto. Mesmo isso aconteceu comigo, Gilberto. Mesmo eu não querendo mais dívida no início, quando eu estava começando a reprogramar minha mente, eu preocupado com a conta, olhando ali para o cartão de crédito, quando eu me pegava, eu acabava fazendo mais dívida, porque o comportamento ele se repete. Então, se eu tiver focado realmente na conta, como o Gilberto falou, eu vou lá, acabo comprando de novo. Se eu tiver focado no meu objetivo, as minhas ações vão ser sempre focadas para ganhar mais grana, criar mais fontes de renda. Então, eu vou estar agindo
e referente a um foco. Então, as pessoas que não entenderam isso, eu passei por isso, Gilberto. Eu estava muito mais preocupado com o que eu tinha que pagar, com a conta que eu tinha. Eu acabava sempre comprando mais e gastando mais. Depois que eu aprendi a controlar a forma de pensar e comecei a concentrar o meu foco, né, em múltiplas fontes de renda e nos objetivos, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a criar literalmente fontes de renda. Então, você vai começar a usar o seu tempo para quê? Para criar fontes de renda, em vez de você começar a usar o seu tempo para outra coisa.